Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, no versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Eu vou usar a NVI, tá, Jéssica? 17. Irmãos, esse texto foi um texto muito constrangedor para mim, mas eu quero compartilhar com a igreja nessa noite o desafio que está sendo para a minha vida, essa questão desse título tão constrangedor para todos nós, né? Crentes incrédulos? Como assim? Parece até um pleonasmo, né? Se falar uma besteira, como se é crente não pode ser incrédulo. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa do drama que os discípulos sofreram no dia que eles foram exortados por Jesus ao ser incluído dentro da geração da época de Jesus como sendo uma geração incrédula. E Jesus falou isso para os seus discípulos, junto com todos que estavam ali. Olhe para Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 17. Jesus diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Que pancada foi essa? Que exortação, que chamada da atenção que Jesus deu para as pessoas que estavam ali em volta dele, e depois se transformou isso para os leitores da Bíblia, não é? E é um desafio muito grande, irmãos, essa questão da nossa fé. Primeiro, a maioria de nós, como eu já até preguei aqui, acha que tem pouca fé, né? Então, só tem crente bully aqui, crente de pouca fé. Mas é interessante isso. E eu estava olhando, o contexto desse texto é muito legal. Ele começa, o capítulo 17 de Mateus, ele começa com o cumprimento de uma profecia. Se você olhar para o versículo de número 28 do capítulo 16, Jesus diz assim, garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí logo no começo do capítulo 17, aparece a expressão 6 dias depois que Jesus falou isso, acontece aquela experiência de Pedro, Tiago e João, sobe no Monte da Transfiguração, e lá eles têm aquela tremenda experiência com Jesus, Elias e Moisés. Aí quando eles descem do monte, eles encontram os 9 discípulos que ficaram aqui, enfrentando um desafio, que era o problema de um pai. Vocês vão olhar o problema desse pai a partir do versículo 14, que levara o seu filho para que os discípulos de Jesus os libertasse, o curasse, porque o pai aqui no capítulo 14 tinha uma avaliação errada da situação do seu filho. Mas ele chega para Jesus, porque ele achava que o filho dele era lunático, tinha um outro problema, mas na verdade, na versão de Mateus, o pai não sabia o que o filho tinha, ele supunha que o filho tinha um outro problema. Aí ele fala para Jesus assim: eu trouxe para os seus discípulos, só que eles não puderam resolver o meu problema. Irmãos, que situação complicada, né? Eu fico imaginando aqueles 9 discípulos fazendo tudo o que aprenderam no curso de libertação. As palavras, saia em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, e queima, vai indo, né? Eu imagino os discípulos tentando colocar em prática ali o que eles haviam, talvez até visto Jesus fazendo, vamos fazer igual. Mas o que acontece ali é que
Jesus usa aquela situação para falar dessa questão da incredulidade que está dentro de nós e que a gente precisa aprender a vencer. Quando os discípulos são impotentes ali diante daquela situação, e eles são exortados por Jesus, depois que Jesus chama a atenção de todos, Jesus vai lá e expulsa o demônio. Aí, os discípulos, em particular, foram conversar com Jesus. O que aconteceu, Jesus? Olhe para o versículo de número 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos? Eu imagino talvez Pedro, Tiago e João falar: vocês não foram no monte? Só consegue quem vai no monte. Não foi esse o diagnóstico, irmãos. Vocês não tiveram a visão que nós tivemos, não foi esse o diagnóstico. Antes de falar da aplicação que Jesus usa aqui nessa passagem bíblica, eu gostaria de voltar um pouco no capítulo 14, para vocês olharem comigo na experiência que os discípulos tiveram daquela feita quando Jesus andou sobre o mar, no capítulo 14. Olha o que aconteceram com os discípulos. Versículo de número 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos, irmãos, está mostrando aqui para nós que nós temos muitas coisas ocupando o nosso coração, coisas que nós cremos, coisas que nós inventamos, coisa que nós temos como certeza que é, e isso nos leva a, no momento mais crítico da nossa vida, ou então em alguns desafios em que eu preciso vencer, eu não consigo. Sabe por quê? Minha cabeça está cheia de crendices, minha cabeça não passa, eu não consigo fazer uma alta análise, assim, real mesmo. O que eu creio tem a ver com o que é para eu crer. Olha os discípulos aqui, irmãos, olharam para Jesus andando sobre as águas. Tudo bem, eu nem censuro os discípulos por eles estar vendo aquela figura lá, mas eles acreditavam em uma coisa que não existia. Confundiram Jesus com um fantasma e sentiram muito medo. Muito medo. Então, quando chega lá na crise, no capítulo de número 17, que aparece os discípulos impotentes diante de uma situação de endemoniamento, porque aquele jovem estava vivendo uma situação a misteriosa situação de endemoniamento, não é? Que a gente não sabe como acontece, a gente só vê, quem já teve as experiências, assistir os efeitos do endemoniamento. Muito bem. Aí Jesus vai então dizer para eles, Jesus vai tocar no ponto muito constrangedor da nossa vida, que é a questão da fé. É um dos capítulos, é um dos ensinamentos, que a gente fica assim, perdidinho nisso. Mas hoje eu gostaria de dar um norte para vocês, pelo menos aquilo que eu estou experimentando, em termos de testar isso, tá bom? Muito bem, olhemos de novo lá, vai para o capítulo 17, olhemos de novo então a partir do versículo de número 19, quando os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? O tema ali, irmãos, é fé, é falta de crença. Jesus fala assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Gente, esse texto é muito constrangedor. Eu fico imaginando assim,
Se a fé deles era pequena, Jesus fala para eles, eu não tenho uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda ainda. E o pastor Pedro uma vez trouxe aqui, distribuiu para todo mundo o grão de mostarda, né? Com este versículo aqui, um grãozinho assim tão pequeno, aí a gente fica mais constrangido ainda. E os discípulos imaginaram ali, falaram assim, puxa vida, a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus fala que se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, diríamos àquele monte. Qual é o monte que estava diante deles ali, irmãos? Não era um monte, uma montanha, era o desafio que estava diante dos olhos dele. Jesus fala isso, todas as coisas que Jesus cobrou, ele aplicou, mostrando que ele tinha fé para isso. Não é nada não, só caiu a muleta da mão dele, ele não caiu não. Só escapou. A gente não vê Jesus tirando uma montanha física mesmo, uma montanha geográfica, mas Jesus deixa bem claro o que ele estava falando ali. Ele estava falando daquele monte, aquele problemaço que eles estavam ali diante, que era a impotência diante de uma situação de endemoniamento. E o diagnóstico não era nenhuma, faltando algumas coisas no discípulo em termos de alguma prática. Por exemplo, poderia ser esse diagnóstico, se você tivesse ido ao monte, não é? Mas não era isso. Se você tivesse tido a visão que Pedro e Tiago e João tiveram, não era isso, irmãos. Era uma questão, eu imagino Pedro, Tiago e João falando, ainda bem que a gente não estava aqui, né? Porque a gente ia estar no bolo dessa galera aí. Então, imagina você trazendo um diagnóstico sobre a sua situação de fé, diferente do que Jesus está ensinando. Você vai para as receitas humanas, as receitas humanas vai trazer um pouco de culpa em cima de você, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem. E Jesus não falou nada disso, Jesus falou assim, está faltando você potencializar a fé que você tem, e limpar o seu coração, você está direcionando a fé para quê? Você acredita na existência de fantasmas, de coisas que não existem. Aí, eu com a minha crise diante desse texto, me lembrei de Tiago, irmãos, aí complicou um pouco mais. Vamos lá para Tiago, capítulo de número 1, de Tiago. É muito desafiador a gente tirar esse rótulo de ser crente incrédulo. Olha o que Tiago faz. Tiago, ele começa aqui no capítulo 2, ou versículo 2, melhor dizendo, falando sobre provação, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aí, ele vai tocar, que para mim é o direcionamento que a Bíblia dá para nós deixarmos de sermos crentes incrédulos. Ele vai tocar na solução, só que em vez de ele ensinar a gente a pedir fé, ele manda a gente pedir sabedoria. E por quê? Creio eu, que todo crente que já faz a sua declaração de fé em Cristo Jesus, ele tem fé suficiente para vencer os desafios de sua vida. O que está faltando para nós, irmãos, é a sabedoria. Aí Tiago fala, sabe por que eu falo isso? Porque quando ele manda a gente pedir sabedoria, olha, se alguns de vocês têm falta de sabedoria, e qual é a parte maravilhosa da sabedoria?
é que a Bíblia deixa bem claro que quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Porque fala assim, ó, se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Então está aí uma coisa que você pode ter certeza que você pedir, Deus vai te dar: sabedoria. Agora veja que chega o constrangimento de novo. Qual que é o constrangimento? Continua olhando para o texto. Aí bate no nosso ponto fraco, né? Peça, porém, com fé. Falei, oh meu Deus do céu. A gente tem vontade, eu quero pedir fé para eu pedir sabedoria. Mas na verdade, irmãos, eu gostaria que você raciocinasse, falasse com Deus sobre essa questão de você saber de que você tem fé. O que você está precisando é sabedoria para direcionar a fé, para você não estar acreditando errado, para você estar realmente diante dos seus desafios, sabendo aplicar tudo que a Bíblia ensina para enfrentarmos nossos desafios. Então, Tiago complicou um pouco, e aí vem a minha experiência que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, fé não é um sentimento. Fé é uma decisão que você vai tomar diante do desafio que você está enfrentando, entendendo que você pode estar indo em direção da possibilidade, melhor dizendo, da bênção. Como é que é isso? Você está enfrentando um desafio na sua vida. Aí você fala assim, ó, a Bíblia manda eu pedir sabedoria. Então eu vou pedir sabedoria. Qual vai ser a atitude de fé nisso? A próxima atitude que eu tomar, depois que eu pedir isso para Deus, eu vou acreditar que é Deus que está me dando a direção. Você precisa exercitar isso, porque você vai ficar falando, será que, olha, você orou, a Bíblia está dizendo que Deus não nega. Se é uma coisa que Deus vai te dar, é sabedoria. Irmãos, isso é verdade. Você para falar com Deus, pedir sabedoria, com a certeza de que você não vai ficar com o que você está sentindo, você vai ficar com o que está escrito. Sabe por que a Bíblia foi escrita e ela é a palavra de Deus? Para que eu não fique com os meus sentimentos, mas eu fique com o que está escrito. Qual é o desafio para deixarmos de sermos crentes e incrédulos? Olha que doideira. Qual é o desafio de não ouvirmos de Jesus, fazermos parte de uma geração incrédula? Simplesmente tomar uma decisão. Olha, eu vou ficar com o que está escrito e não com o que eu estou sentindo. Aí, qual que é dizendo isso para os irmãos, qual que é a minha experiência? A responsabilidade é toda de Deus, não minha, diante de algo que eu vou pedir. Por exemplo, uma cura. Eu peço a cura. Eu peço para Deus fazer a obra de cura, mas é uma responsabilidade dele, não sou eu que curo, é Deus. Eu não preciso ter vergonha. Agora, o que acontece conosco? Você está diante de uma enfermidade difícil, o teu coração não sente, você se sente assim, é meio que um hipócrita, né? Eu estou orando aqui, mas, minha amiga, isso aí já era, tá? Irmãos, esquece o seu coração, esquece os seus sentimentos. Você fala com Deus e passa a responsabilidade para Deus e não para você. Por que a gente é tímido? Por que a gente não é ousado nas nossas orações? Porque parece que a responsabilidade é minha. Não é minha, não. A minha responsabilidade é pedir. A minha responsabilidade é buscar.
A minha responsabilidade é colocar diante de Deus a minha ansiedade. Isso aqui está escrito. Então eu vou pelo que está escrito, não pelo que eu estou sentindo. Irmãos, algumas vezes você vai ver de que não tem nada a ver com o que você estava sentindo. Porque pensa em um coração enganoso, é o que temos dentro de nós. Não vá pelo que você está sentindo. Quem determina a ação de Deus não são os nossos sentimentos. Ah, eu não senti de Deus. Mas Deus mandou você fazer. Ah, mas eu não sei. Ué, como assim? A Bíblia manda a gente orar pelos enfermos. A Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades. A Bíblia manda que nós oremos uns pelos outros. Eu vou fazer isso, eu vou obedecer o que diz a palavra. Resultado é com Ele. Eu estava olhando, eu tive uma experiência, ganhei uma Bíblia, né, aquela Bíblia linda, e ontem eu tive a experiência de ter conseguido terminar a minha primeira leitura do ano, e eu estava olhando assim para um indivíduo chamado Trófimo. Olha o nome do cara, ninguém tem coragem de colocar esse nome em um filho, né? Paulo fala assim, ó, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Eu falei, eita, Paulo, poderoso Paulo, que os caras pegavam o lenço, levavam para ele, e o lenço, Paulo passava na enfermidade, curava, as pessoas passavam na enfermidade e curavam, deixou Trófimo doente em Mileto. Você quer ver outro cara que me chamou a atenção? Eliseu. Eliseu antes de morrer, falou assim, ó, e Eliseu morreu da doença que devia morrer. Eu falei, Eliseu morreu de doença, irmãos. Então, é impressionante como eu não devo ficar baseado em uma coisa em que a coisa tem que acontecer. Eu imagino quantas vezes Paulo não pediu a cura de Trófimo. O próprio Timóteo, Paulo fala, Timóteo, não tome só água, tome alguns goles de vinho aí, por causa das suas constantes enfermidades. Uai, quantas vezes Paulo não orou por Timóteo, irmãos? E Timóteo, Trófimo, Eliseu. Então, vou parar de orar agora, por causa de Trófimo, que ficou doente em Mileto. Não. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor a bênção. Então, queridos, como não ser mais crente incrédulo? Como não ser mais crente incrédulo? Não ligue a sua fé aos seus sentimentos. Fé são decisões que eu tomo em direção da possibilidade da bênção. Da possibilidade da bênção. São decisões que eu tomo em direção da bênção. A Bíblia não falou que vai dar tudo certo. A Bíblia fala que nós teremos aflições. Quando a gente perde alguma coisa, e alguma coisa de ruim acontece com os nossos bens materiais, eu me lembro quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, para a gente não ajuntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão rouba. Ele avisa para todo mundo, fala, ó, isso aí pode ser destruído, isso aí pode ser roubado, ajunte tesouros no céu. Então, eu estou aqui, irmãos, para viver diante da possibilidade da bênção. Então esquece o teu coração, esquece o que você está sentindo, e fique com o que está escrito. Fique com o que está escrito. O que falta para nós, segundo o nosso irmão Tiago? Está faltando sabedoria. Está faltando sabedoria. Pediu sabedoria, mas será que eu pedi com fé? Tome uma atitude. Pediu sabedoria, a próxima atitude que você vai tomar, você vai crer assim, ó, eu estou tomando essa atitude, porque eu acabei de pedir sabedoria para Deus, estou entendendo que isso aqui é Deus que está me direcionando, e deixe, vamos ver quantas experiências teremos, irmãos, quantas experiências teremos, para que nós não sejamos diagnosticados, como fazendo parte de uma geração
incrédula. E a incredulidade nos leva a ser perverso, conosco mesmo e com as pessoas que precisam ter a sua fé gerada. Então ao olhar para o que Jesus disse, vamos crer dessa forma: você tem a fé que você precisa para vencer os desafios que Deus coloca diante de você. Você tem, porque Jesus vai terminar o capítulo 17, dizendo: olha, não precisa de muita coisa não, você precisa só confiar no potencial de que há numa semente de mostarda. Uma sementinha pequena, nem tem nada a ver com o tamanho dela, mas tem a ver com o que ela vai ser. Ela vai ser. E se você tiver fé do tamanho desse grão de mostarda, aí vem os desafios para o crente. Vem os desafios para o crente. Olha lá, para a gente terminar. Porque a fé que vocês têm é pequena, versículo 20. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Gente, é uma possibilidade muito maravilhosa, né? E outra, nós não vamos sair por aí, chegando lá no monte da Embratel, e vai falar: sai monte daí. Não, esses montes, irmãos, são os montes dos desafios da minha vida. E nada vai ser impossível para eu vencer os desafios da minha vida. Amém?